Olá, estamos aqui para continuar o nosso estudo no livro de Ruth, baseados no meu livro Ruth, uma história de amor, uma história de muitos amores. O livro de Ruth, como eu já falei, são 4 capítulos apenas e é muito interessante ler esse livro todo e ir acompanhando as explicações que a gente tem dado. Nós hoje vamos entrar no capítulo 2 do livro, O Retorno a Israel. E vamos ler na Palavra de Deus, no capítulo 1, do versículo 6 ao 18. Então se dispôs ela com suas noras, Noemi, e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: Voltai, minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-íeis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-íeis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então, de novo, choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que eu te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Nós vimos e terminamos vendo a situação de Noemi. Então vamos lembrar que agora Noemi era uma viúva e sem filhos numa terra estranha. Ela se sentia desamparada. Nós podemos imaginar a tristeza dela, né, e o desânimo diante daquela situação. E naquela época, agora ela era realmente uma viúva, completamente sozinha. Mas ela, em Moabe, ficou sabendo que havia agora pão na casa do pão, que aquela situação de seca, de carência, de falta de alimento tinha passado. Então ela entendeu que era hora de voltar para Belém. Nós sabemos que existem povos que os nomes têm significado. Na Bíblia a gente percebe situações que Israel passava em nome de filho relativo a essa situação. E nós temos que nos deter aqui no nome de Noemi, que significa agradável.
Nós podemos perceber que ela demonstrou isso durante a sua vida com as noras. Nós sabemos que no período de mais ou menos 10 anos, ela perdeu o marido, perdeu os filhos, se casaram e depois os filhos morreram. Não sabemos exatamente quanto tempo esses filhos ficaram casados, mas a gente vê o resultado dessa convivência familiar, dessa convivência dessas duas moças com um povo que conhecia o Deus verdadeiro. E a gente vê que também Noemi foi uma pessoa agradável para essas duas moças, que elas estavam dispostas a deixar a sua família e seguir essa nora para uma terra que elas não conheciam. Agora um processo invertido, né? Então Noemi, a agradável. Nós vemos no verso 7, saiu, pois, ela com suas duas noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá. Nós vemos aqui que as duas decidiram ir junto com ela. Vamos imaginar essa cena. Arrumaram os seus pertences pessoais, os poucos pertences que podiam levar, porque afinal de contas, entre Belém e Moabe, tinha mais ou menos 200 quilômetros que seriam percorridos a pé na maior parte do tempo, ou se tivessem condições usariam animais de montaria, mas vamos imaginar que elas começaram essa caminhada e ali indo, Noemi silenciosa, com seus pensamentos, com suas coisas, pensando no que ela iria encontrar em Belém, de volta para a sua terra, para o seu lugar, para as suas coisas, né? Os costumes e tudo. E começa a pensar, mas as duas estão indo comigo. O que elas vão fazer lá? Qual vai ser o futuro delas? E aí ela para e resolve falar para elas, voltem, voltem, como nós lemos aqui nos versos seguintes. Ela expôs isso para elas e foi insistente para que elas retornassem para sua casa. E a gente vê aqui uma situação muito tocante, que mostra e confirma que elas criaram vínculos que naquele momento a separação estava trazendo dor. A gente sabe que para um adulto chorar alto é preciso estar sentindo uma dor muito forte, uma dor ou física ou emocional, né? Uma dor aqui dentro, e aí a gente chora alto. E as duas choraram alto, as duas se derramaram em lágrimas. Nós vemos aqui no versículo 8, Noemi falando, ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as, elas, porém, choraram em alta voz. A gente vê que Noemi estava insistiu com elas e abençoou-las, falou, não, vocês podem ir, eu não vou ficar triste com vocês, nada. Mas a atitude delas foi de chorar em alta voz, mostrando que elas tinham realmente um vínculo, elas tinham criado um vínculo, um bom relacionamento entre noras e a sogra. Mas Noemi insistiu. No verso 10, olha, ela fala, no verso 10 elas respondem, não, iremos contigo ao teu povo. Mas Noemi continuou insistindo. Até que Orfa realmente aceita o conselho de Noemi e retorna
para o seu povo. Beija a sogra e volta para o seu povo. Ali é um rompimento total, é uma perda, né? Ela estava perdendo aquela sogra, aquela pessoa que fez parte da sua vida durante um tempo. Significava ela retornar aos hábitos do seu povo, da sua família. Muita coisa em jogo, mas ela pesou e acabou voltando. Noemi tentou fazer a mesma coisa com Ruth, né? Falou, olha, sua cunhada voltou, volta também. Mas Ruth significa amiga. E a amiga respondeu, não me instes, para que eu te deixe e me obrigue a não seguir-te. E aí ela faz essa maravilhosa declaração de amor àquela mulher, amor a Deus, e mostra com muita consciência a convicção que ela tinha de que ela estava não apenas seguindo Noemi, mas ela estava seguindo Deus. Ela estava abraçando aquela fé, aqueles costumes, aquela vida de povo de Deus. E nós vamos ver mais para frente, né, como que Deus, na sua soberania, estava dirigindo tudo e guiando tudo. Quando ela fala, não me instes, e depois ela continua dizendo, onde quer que morreres, morrerei eu, aí serei sepultada, faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver. Eu não vou te deixar, Noemi, eu não vou te deixar, porque se eu te deixar, eu estou deixando Deus também, e essa não é a minha decisão. A minha decisão é seguir a Deus. A gente vê aqui e aprende que Ruth conheceu o Deus verdadeiro. E é fundamental que a gente conheça o Deus verdadeiro. Onde vamos conhecer a Deus? Através da sua palavra. Ele se revela através da sua palavra. É aqui que nós vamos aprender sobre Deus. É aqui que nós vamos aprender aquilo que Deus quer para a nossa vida. É aqui que nós vamos aprender como devemos viver a vida cristã verdadeiramente. E a gente vê que Ruth ensina isso para a gente. Amar a Deus acima de todas as coisas. E estar com Noemi, ir para o meio do povo de Noemi. Ela estava abraçando aquela fé. E assim, nós andamos mais um pouquinho e desafiamos você a ler. Se você já leu, leia novamente o livro de Ruth. E hoje chegamos ao versículo 18 do capítulo 1. Apesar de serem 4 capítulos só, tem muita riqueza aí e muito aprendizado. Que o Senhor nos abençoe.